Olá a todos, do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. Uma saudação a vocês que formam essa grande família em Queimados. Meu abraço fraterno, minhas saudações. E estamos aqui atendendo a mais um pedido que o Newton me fez para tratar agora sobre mais um item do Livro dos Espíritos, mais especificamente do retorno do espírito extinta a vida orgânica para o mundo espiritual, né? Eu gostaria de primeiro dizer para vocês como eu pretendo estruturar essa apresentação. Para isso, eu preparei um slide em que eu explico como eu pretendo conduzir essa conversa. Eu pretendo, seguindo a linha de raciocínio do Kardec, tratar do assunto do retorno da vida corpórea à vida espiritual, seguindo a linha de raciocínio dele, dividindo esse tema em três partes, né? A primeira parte, tratar da individualidade da alma após a morte. Na segunda parte, mais especificamente da separação da alma e do corpo. E na terceira parte, tratar da questão da perturbação espiritual que acomete a alma ou o espírito logo após a morte do corpo físico. Bom, nessa primeira parte da individualidade da alma após a morte, eu vou tentar aqui expor, da maneira como eu entendi as respostas dos espíritos, os argumentos de Kardec, e tentar dar conta das seguintes questões. Após a morte, o que acontece com a alma? Conserva a sua individualidade ou retorna ao todo universal, como uma gota retorna ao oceano, se homogeneizando no todo, se misturando com o todo? Quais seriam as consequências morais de cada uma dessas alternativas? Seja a conservação da individualidade da alma após a morte, ou esse retorno a um todo universal? Será que as consequências morais seriam as mesmas em cada um desses casos, ou temos diferenças? Como a alma pode conservar a sua individualidade se ela não tem mais o corpo material que cessou de existir, que deixou de viver? Como é que ela pode conservar uma individualidade sem o corpo físico? E que prova nós podemos ter da conservação da individualidade da alma após a morte? Bom, antes de entrar no assunto mesmo propriamente dito, eu gostaria de deixar claro que eu vou usar aqui tanto o termo espírito como alma como se fossem sinônimos, né? Porque, de fato, é apenas uma questão de nomenclatura. A alma é o espírito encarnado. E quando essa alma desencarna, ela volta a ser espírito, volta ao mundo dos espíritos, de onde ela veio. Então, na realidade, em muitas situações, podemos tratar como sinônimos, não há por que fazer essa distinção. Então, ora eu vou me referir à alma, ora vou me referir ao espírito, mas estou tratando da mesma coisa, é o ser inteligente que sobrevive à morte do corpo, que evolui em diferentes encarnações, seja o nome alma ou espírito, tá ok? Bom, dito isso, então podemos iniciar essa conversa dizendo que os espíritos foram claros a Allan Kardec ao afirmar que após a morte do corpo físico, a alma mantém a sua individualidade. E como é que a alma consegue manter a sua individualidade se não tem mais um corpo físico para fazer essa individualização? O que acontece é que a alma ela tem um envoltório mais sutil, um corpo formado por uma matéria mais quintessenciada, que no meio espírita costumamos chamar de fluidos espirituais, que são a matéria do mundo espiritual. E esse corpo sutil, chamado de perispírito, permanece com a alma, e na realidade a alma jamais deixa de estar envolvida
por esse perispírito. Ao longo de toda a sua trajetória evolutiva, nós, espíritos imortais, teremos um perispírito que vai se depurando à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente e moralmente. Assim, após o desencarne, a alma continua sendo uma individualidade. Ao tempo de Kardec, e ainda hoje existem correntes que pensam assim, né? Dentro do espiritualismo, há aqueles que imaginam que após a morte a alma retornaria a um todo universal e se perderia a sua individualidade, como uma gota jogada no oceano se dilui no grande conjunto, né? Kardec vai argumentar que se a alma retornasse a um todo universal, perdesse a sua individualidade, se diluindo como uma gota no oceano, fazer o bem ou fazer o mal não teria a menor diferença para a situação futura da alma. Portanto, do ponto de vista das consequências morais, essa ideia do retorno a um todo universal seria tão perniciosa quanto o materialismo, porque de que adiantaria alguém se esforçar para fazer o bem, para desenvolver virtudes, para adquirir conhecimentos, se, ao retornar ao mundo espiritual, se homogeneizaria, se misturaria com aquele que não fez esforço algum, né? Então, a individualidade, a manutenção da individualidade é o que garante que cada um de nós arque com as consequências dos nossos atos, que a gente seja herdeiro de nós mesmos, na medida em que tudo aquilo que nós fazemos de bom e de mal repercute no presente e no futuro. E nós somos, assim, beneficiados pelas conquistas que realizamos e também podemos avaliar os erros cometidos, os passos dados em falso, para que a gente possa nos corrigir numa próxima oportunidade, fazendo com que o nosso destino esteja em nossas mãos. Somos artífices do nosso destino. E que provas que nós podemos ter de que a alma permanece uma individualidade? Bom, as comunicações espirituais, através do fenômeno da mediunidade, que Kardec observou bastante ao seu tempo, e que ainda hoje pode ser observado nas casas espíritas, mostra que, se a alma retornasse ao todo, as comunicações seriam todas iguais, porque todas as gotas do oceano são idênticas. Ao passo que nós vemos pelas comunicações que cada espírito que se manifesta traz a sua marca, né, de características próprias. Eles são distintos quanto à inteligência, uns mais sábios, outros mais ignorantes. Do ponto de vista também da moral, há espíritos nos mais diversos graus, desde os mais evoluídos, mais puros, até aqueles mais viciosos, né? Então, nós podemos perceber que as comunicações atestam a continuidade dessa individualidade. Além disso, essa individualidade se torna ainda mais patente quando os espíritos dão provas da sua identidade através de detalhes da sua vida ou de suas vidas anteriores que eles trazem para as comunicações, fatos, informações que podem ser verificadas e que demonstram essa individualidade. Além disso, nas aparições, os espíritos se mostram, né, com a aparência como eram conhecidos aqui na Terra, permitindo, portanto, que a sua individualidade, a sua identidade seja confirmada ou seja observada. Então, tanto do ponto de vista das especulações filosóficas em relação às consequências morais de uma alternativa ou outra, como também com relação às observações práticas que são realizadas, que foram realizadas por Kardec e por outros médiuns ao longo da história, que podemos observar ainda hoje nas casas espíritas, tudo aponta para que a alma após a morte permanece com a sua individualidade, envolvida pelo seu corpo espiritual, que é o perispírito. Então, uma vez que esse tema da individualidade da alma esteja bem estabelecido, nós podemos então passar adiante para a segunda parte dessa apresentação, que vai tratar da separação da alma e do corpo.
Na segunda parte, que trata da separação da alma e do corpo, eu vou tentar aqui dar conta das seguintes questões. Como acontece a separação da alma e do corpo? Como é que esse fenômeno se dá? Existe uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Esse fenômeno da separação da alma e do corpo é doloroso? Será que esse momento é sentido pelo espírito? O gênero de morte influencia na separação da alma e do corpo? E será que essa separação definitiva da alma e do corpo pode acontecer, em certos casos, antes da cessação completa da vida orgânica, ou seja, antes que o corpo tenha tido o diagnóstico de morte definitivo? Será que é possível que a alma já tenha se separado definitivamente? E o espírito recém-desencarnado, será que reencontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra, que morreram antes dele, seus parentes, seus amigos? Bom, então vamos lá. Como é que acontece essa separação entre a alma e o corpo? Na realidade, com o advento da morte orgânica, da cessação da vida orgânica no corpo físico, os laços perispirituais que prendem a alma ao corpo, começam a se soltar. Eles não se rompem bruscamente, eles se desatam pouco a pouco. E a velocidade com que esses laços se desatam vai variar de espírito para espírito, a depender de certas circunstâncias que nós vamos tratar aqui. O gênero de morte, o tipo de morte que levou a alma ao retorno ao mundo espiritual, pode exercer uma certa influência sobre a velocidade, a duração do desprendimento desses laços. Na morte natural por envelhecimento, quando a vida orgânica ela vai se extinguindo pouco a pouco, acontece um início de afrouxamento dos laços perispirituais anteriormente ao momento da morte. Então, aqueles momentos que antecedem a morte, muitas vezes quando o indivíduo está acamado, já com um corpo muito frágil, nesses momentos, a tendência é que já ali tenha-se um início de afrouxamento dos laços perispirituais. Ao contrário, quando a morte pega de súbito um organismo cheio de vida, como num acidente ou como numa doença súbita que pega a pessoa de surpresa, né? Esse afrouxamento dos laços, previamente ao momento da morte, não acontece. Então, todo esse trabalho de desligamento vai acontecer após a morte. Mas, na realidade, o fator principal que prepondera para tornar esse desligamento mais fácil, mais difícil, mais rápido ou mais lento, é, sem dúvida, o desprendimento do espírito em relação às questões da matéria. Quanto mais desprendido, quanto mais afinizado com as questões espirituais, quanto menos preso a paixões, quanto mais, portanto, moralmente desenvolvido, evoluído, mais facilmente esses laços vão se desfazer, que é uma questão muito lógica, né? Aquele que dá muito valor à matéria vai ter mais dificuldade de se desprender dela, ao passo que aquele que dá mais valor às questões do espírito já inicia um afrouxamento ao longo da sua vida. Então, para esse, não importa qual seja o gênero de morte, ele já se prepara previamente para realizar esse afrouxamento dos laços. Então, para aquelas almas mais desmaterializadas, mais espiritualizadas, o desligamento desses laços é mais rápido, mais fácil, sem grandes problemas, ao passo que, para aqueles mais apegados à matéria, esse desprendimento é mais difícil, mais longo e mais sofrido. Em certos casos, inclusive, a persistência da afinidade desses laços perispirituais com o corpo físico faz com que
o espírito recém-desencarnado sinta os horrores da decomposição do seu próprio corpo físico. Bom, aqui vale a pena fazer uma breve explicação a respeito de como acontece a sensação dos espíritos. Durante a encarnação, a alma recebe as impressões do mundo exterior através dos órgãos dos sentidos do corpo físico, que transmitem esses impulsos até o sistema nervoso central, e daí, do sistema nervoso central, esses impulsos passam pelo perispírito até chegar à alma, que é o ser inteligente. Então, todas as sensações da alma encarnada, elas são mediadas pelo corpo físico e pelo perispírito. O espírito desencarnado, sem o corpo físico, ele percebe o mundo ao seu redor através do próprio perispírito, sem a necessidade dos canais do corpo físico para realizar essa percepção exterior. Ora, então, como é que um espírito recém-desencarnado está recebendo impressões de um corpo morto que já não é capaz de sinalizar, de emitir sinais elétricos, sinais neuronais para estimular a alma? De que forma, portanto, esse espírito está percebendo a decomposição de um corpo já morto? Como é que esse fenômeno pode acontecer? Na realidade, o espírito ele não está recebendo nenhum estímulo daquele corpo que já não tem mais vida. Mas como ele ainda se acha ligado por laços perispirituais, pela sua afinidade muito grande com a matéria, ele percebe que aquele corpo que ele ainda julga estar utilizando está ali sofrendo o processo de decomposição, então ele se imagina passando por aquele processo de decomposição orgânica, ele se coloca naquele lugar, ele vê o seu corpo ali enterrado, em decomposição, e ele acaba imaginando a sensação que vai lhe trazer então aquele sofrimento pelo qual ele está passando. Bom, essa ideia de que nós podemos imaginar e criar essas sensações, ela pode parecer assim uma coisa muito distante da nossa realidade, mas na realidade está mais próxima do que a gente imagina. Quando a gente assiste um filme, seja em casa, no cinema, nós nos deixamos levar pela história que é contada, e se for uma comédia, nós rimos, se for um drama, nós choramos, filme de suspense, nós sentimos aquela apreensão, nos filmes de terror, nós sentimos medo, e assim por diante. Nós nos deixamos levar pela história, nós embarcamos naquela história, nós mergulhamos e nos colocamos no lugar dos personagens e sentimos as emoções vividas pelos personagens, nós imaginamos tudo aquilo e essa sensação é muito real, embora objetivamente estejamos sentados no sofá ou na poltrona olhando para uma tela. Não estejamos vivenciando a experiência de fato, mas a criação que nós fazemos, a imaginação, é o suficiente para que a gente sinta aquelas emoções, e as emoções são reais. A pessoa chora mesmo, a pessoa grita de medo, a pessoa sente a adrenalina de uma aventura que esteja assistindo. Então, é possível sentirmos emoções verdadeiras, através da imaginação que nós criamos. Para aqueles que trabalham em reuniões mediúnicas, também sabem que muitas vezes os irmãos que chegam até as reuniões, eles reclamam de estarem soterrados, de estarem mutilados e vivenciam aquela dor, aquele sofrimento, e com uma conversa, um envolvimento fraterno, um esclarecimento bem conduzido,
é possível fazer com que ele enxergue a realidade e perceba que ele não está mais preso àquele corpo. E a partir do momento em que ele é tocado em seu coração e convencido da realidade, o sofrimento cessa, porque o sofrimento estava apenas na cabeça dele. Assim acontece com o espírito recém-desencarnado, que vê o seu corpo em decomposição, mas que continua ainda muito preso àquele corpo, ainda confuso, não percebeu ainda que já não faz mais parte desse mundo carnal. Ele vê o seu corpo enterrado, mutilado, em decomposição, e ele sofre bastante. O sofrimento é real, embora ele não esteja recebendo nenhum estímulo mais de um corpo que já não tem mais vida. A separação entre a alma e o corpo, ela pode acontecer, às vezes, em certos casos, mesmo antes da morte, da cessação completa da vida orgânica. Em alguns casos, ainda na agonia, a alma já se desprendeu, o espírito já se libertou daquele corpo. Porque a vida orgânica não depende da presença do espírito. São dois fenômenos distintos. O Livro dos Espíritos, inclusive, relata, por exemplo, que há gestações que chegam até o seu estágio final, portanto, chega até o momento do nascimento, com fetos bem formados, que não tinham nenhum espírito a eles ligado, e que eles vêm estar, inclusive, a termo, ou seja, eles nascem mortos ou morrem logo após o parto, porque não há nenhum espírito ali ligado àquele corpo, mas a vida orgânica esteve presente ao longo dos 9 meses de gestação, sem que houvesse qualquer espírito ali presente. Isso está relatado em O Livro dos Espíritos. Da mesma forma, é possível, isso aqui é apenas uma hipótese, que em casos como para a doação de órgãos vitais, quando o indivíduo recebe um diagnóstico de morte cerebral, é necessário que o seu coração e o seu pulmão ainda estejam funcionando, as funções cardíaca e respiratória estejam a pleno vapor, para que o oxigênio absorvido pelos pulmões e carreado pelo sangue, que é bombeado pelo coração, mantenha a vida orgânica de todas as células do corpo. Então, embora já não haja mais vida inteligente, não há nenhuma atividade cerebral, portanto, a morte cerebral já está diagnosticada, é possível que ainda exista vida orgânica sem a presença de nenhum ser inteligente mais ali ligado. E essa condição é fundamental para que haja doação daqueles chamados órgãos vitais. Então, em certos casos, é sim possível que, na agonia, nos instantes que antecedem a morte do corpo, a cessação completa da vida orgânica, é possível que, em alguns casos, o espírito já tenha se desprendido, já tenha se libertado da matéria, antes que a morte esteja definitivamente decretada. Bom, e mais um ponto que eu fiquei de responder em relação aos nossos entes queridos, aos nossos conhecidos que partiram antes de nós. Muitas vezes eles vêm nos receber no momento da nossa chegada ao plano espiritual após a morte. Esses parentes desencarnados, amigos, conhecidos, muitas vezes vêm nos ajudar a terminar o desatar desses laços perispirituais. É claro que isso varia de caso para caso e conforme a afinidade que exista real, o afeto verdadeiro entre esses espíritos. E, naturalmente, que o espírito recém-desencarnado, assim que ele toma consciência de si e se sente bem, ele também vai visitar aqueles que aqui permanecem encarnados e que fazem parte do seu círculo de afetos. Na terceira parte, que trata da perturbação espiritual, eu vou tentar dar conta das seguintes questões. Deixando o corpo, a alma tem consciência imediata de si mesma? Se reconhece logo após o fenômeno da morte do corpo físico? Ela se reconhece no mundo espiritual imediatamente? Será que todos experimentam com a mesma intensidade e duração a perturbação
que se segue à separação da alma e do corpo? Será que o gênero de morte pode ter alguma consequência sobre o estado de perturbação, como nós vimos já no caso da separação da alma e do corpo? E o conhecimento do Espiritismo, será que exerce alguma influência sobre a duração e intensidade dessa perturbação? Bom, no momento da morte, tudo é muito confuso para o espírito que está recém se desprendendo dos laços que o prendiam ao corpo físico. É como despertar de um sono, que pode ser mais fácil ou mais difícil para cada um. Pode-se dizer que a perturbação, a confusão, é o estado normal da imensa maioria dos espíritos que passam pelo fenômeno da morte. As ideias, a lucidez das ideias, as memórias do passado só retornam pouco a pouco à medida que o nevoeiro vai se dissipando. A duração dessa perturbação, mais uma vez, é variável. E assim como foi dito em relação à separação dos laços da alma e do corpo, que depende do gênero de morte e da elevação do espírito, também nesse caso da perturbação, o mesmo acontece. Nos casos em que a morte surpreende o corpo cheio de vida, nas mortes súbitas, nas mortes por acidentes, em muitos casos o espírito fica muito confuso, atordoado, não se dá conta de que não faz parte mais do mundo dos espíritos encarnados e pode permanecer nessa ilusão por muito tempo, continuando a frequentar os mesmos ambientes, tentando realizar as mesmas atividades que estava acostumado a fazer, até que haja o desligamento completo dos laços perispirituais que o prendem ao corpo. Mas, assim como foi dito em relação à separação da alma e do corpo, o fator que exerce a maior influência é a elevação espiritual. Quanto mais elevado intelectual e moralmente for o espírito, quanto mais desprendido da matéria, mais brando será esse despertar no plano espiritual. Será como despertar de um sono tranquilo. E a consciência de si mesmo será retomada mais rapidamente, ao passo que aquele que era muito apegado à vida material terá muito mais dificuldades e passará por um processo de perturbação mais intenso e mais duradouro, e passará por uma confusão muito maior, levará muito mais tempo para ter consciência de si mesmo e para retomar a lucidez das suas ideias e a lembrança do passado. O conhecimento do Espiritismo pode ser muito útil para que o espírito se reconheça mais rapidamente no mundo espiritual, uma vez que ele já tem uma noção do que vai acontecer, de que a vida continua, e isso pode facilitar o desprendimento dos laços que o prendem à matéria e pode facilitar com que ele retome a sua condição equilibrada o mais rapidamente possível. No entanto, aquilo que mais exerce influência para um despertar mais rápido e mais tranquilo é a prática do bem, independentemente do rótulo religioso da pessoa, é aquilo que ela fez com os conhecimentos que adquiriu, com as orientações que recebeu, a maneira como ela lidou com os seus irmãos de caminhada, aquilo que ela produziu de bom, os frutos que ela produziu. Bom, em resumo, aqui, recapitulando tudo o que foi dito, eu gostaria de destacar o seguinte: a alma conserva a sua individualidade após a morte do corpo e jamais a perde. E como nós vimos, é por isso que podemos dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos e somos os artífices do nosso próprio destino, arcando com as consequências daquilo que nós fazemos em cada existência. E também revendo o nosso rumo e tentando corrigir os nossos erros. Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem subitamente. Eles são desatados. E esse desatar dos laços, como nós já vimos,
pode ser mais rápido ou mais lento, mais fácil, mais difícil, conforme algumas circunstâncias. Na morte natural, por envelhecimento, quando o corpo vai perdendo a vitalidade aos poucos, os laços perispirituais eles são afrouxados pouco a pouco, antes do momento da morte, o que facilita esse processo de desligamento. Quando a morte interrompe uma vida cheia de vigor, como num acidente, como num mal súbito que acomete a pessoa, o desprendimento dos laços se dará inteiramente após a morte, porque não houve tempo de haver esse desprendimento gradual que acontece na morte natural por envelhecimento. No momento da morte, a alma entra num estado de perturbação que é variável quanto à duração e à intensidade. Então, salvo raríssimas exceções, podemos dizer que a perturbação é o estado normal da alma logo após a morte. O fator que mais influencia a separação da alma e do corpo e o grau de perturbação após a morte é a evolução moral. Então, independentemente do gênero de morte que tenha levado o indivíduo a retornar ao mundo espiritual, a sua evolução moral, o seu desprendimento das coisas materiais é o que vai ocasionar a maior influência no grau de perturbação que ele vai sentir após a morte, na velocidade com que ocorrerá a separação dos laços perispirituais que o prendem ao corpo. Então, quanto mais evoluído moralmente, quanto mais desprendido das coisas materiais, mais facilmente os laços perispirituais são desatados do corpo e menor é a intensidade e a duração dessa perturbação, que é como despertar de um sono tranquilo. O conhecimento do Espiritismo pode ser muito útil para a alma superar esse estado de perturbação mais rapidamente e se reconhecer logo no mundo espiritual. Mas é a prática do bem, independentemente de qualquer rótulo religioso, que vai exercer a maior influência. Então, independentemente de qual seja a sua religião, não é isso que vai ser o fator decisivo, mas sim o que você faz com os conhecimentos que você tem, né? A maneira como você conduz a sua vida. Bom, enfim, esse tema é bastante complexo. Eu não tenho a pretensão de esgotar, muito pelo contrário, é apenas um pontapé inicial. Espero que não tenha ficado muito confuso, mas se alguém tiver dúvidas e quiser fazer algum questionamento, alguma colocação, pode escrever no meu canal no YouTube ou na página do seu CAC aqui no Facebook, e naquilo que estiver ao meu alcance eu respondo com prazer. Vou deixar aqui as referências bibliográficas que eu consultei para realizar esse estudo. Bom, aqui como referências que eu utilizei para a elaboração desse estudo, não posso deixar de destacar o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corporal à vida espiritual, as questões 149 a 165, que são a base desse estudo. Mas também consultei o Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 1, a passagem, e para dirimir algumas dúvidas que ficaram ainda na minha cabeça, sobretudo com relação às sensações da alma após a morte, consultei o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6, é o capítulo da vida espírita, o item 257, ensaio teórico da sensação dos espíritos. Então, eu recomendo àqueles que tiverem interesse que façam esse estudo, releiam, comparem com o que eu falei, concordem ou discordem, tirem suas conclusões, mas eu recomendo esse roteirinho aqui de estudos para tratar dessa questão. É claro que existem outros livros também interessantes, Depois da Morte, de Ernesto Bozano, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, são outros livros que tratam dessa mesma temática. Eu me ative a essas obras fundamentais de Kardec para a elaboração desse estudo.
E gostaria então de agradecer a oportunidade, mandando mais uma vez meu abraço a todos vocês aí, Centro Espírita Luz e Caridade, Allan Kardec, em Queimados. Fique com Deus, paz e bem para todos.